As aparições de Maria Santíssima em Ried, Alemanha. Em 11 de novembro de 1937, algumas meninas de Ried, entre 12 e 14 anos, Margaret Gransfer, Greta Gransfer, Anna Schuttel, Susanna Bruns, Gretchen G. e Suzy viram a aparição de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. O local da aparição é cerca de 35 metros ao norte da torre da igreja, embaixo de 3 árvores em torno da igreja, que foi construída em 1485. Estas árvores ficavam já dentro do cemitério paroquial de Ried. As crianças descreveram o fenômeno e seus relatos concordam com o seguinte: Nossa Senhora flutuava a cerca de 1 metro acima da terra. Abaixo dela havia uma nuvem azul claro. Os pés não eram visíveis. Em sua cabeça, ela usava uma coroa de ouro ricamente decorada, sem pedras preciosas. A sua forma era consistente, ou seja, ela aparecia em 3 dimensões e não como uma imagem transparente sem massa corporal. A Virgem Maria vinha com uma túnica branca, um cinto na cintura com uma corda de cerca de 1 centímetro de espessura. Em cima de sua cabeça, ela usava um véu opaco, a coroa parcialmente obscurecida por luz branca. O cabelo não era visível. O véu caía em algumas dobras para baixo verticalmente até a nuvem luminosa. As mangas do vestido eram largas e iam até o pulso. O véu não tinha decoração. As 2 extremidades do véu caíam para baixo a cerca de 30 centímetros acima da nuvem. Na mão esquerda, que é obscurecida pela névoa luminosa, senta-se o menino Jesus. Ele tem um vestido branco, não decorado. Os pés estão nus. A manga do vestido dele chegava até o cotovelo. A cabeça dele estava descoberta. O cabelo do menino era loiro, um pouco acima, abaixo e cheio o suficiente para cobrir as orelhas. Em sua mão direita, o menino Jesus segurava uma bola de ouro, que representava o mundo, a partir do qual se projeta uma cruz dourada. A bola, o globo e a cruz eram sem ornamentação. As crianças foram tomadas de estupefação quando ali viram a Virgem Maria com o menino Jesus pela primeira vez, pois brincavam alegremente naquela manhã fria de 11 de novembro de 1937. Surpreendidas pela misteriosa aparição, as crianças caíram em êxtase. A Virgem colocava a mão direita levemente no globo do mundo, de modo que o cruzamento entre o dedo médio e o anelar dela deixava alguns países do mundo visíveis. A idade da Mãe do Céu era de mais ou menos 19 anos. Era de mais ou menos 19 anos. E do menino Jesus, a criança luminosa em seus braços, de 1 a 2 anos de idade. Mãe e filho olharam para as crianças videntes. A aparição era de um brilho imenso, brilho de forma oval, que envolvia a figura de Nossa Senhora em uma largura de 30 a 40 centímetros. Assim, a Mãe de Deus apareceu a partir desse momento até a 11 de março de 1940, a intervalos de tempo, às vezes curtos, às vezes longos,
por mais de 100 dias. A expressão dela foi geralmente amigável, às vezes sorrindo, às vezes, especialmente no começo de 1940, sério. Outras vezes, a Virgem estava tão triste que chegou mesmo a chorar. Com a oração devota, cantando quando seus filhos faziam o sinal da cruz e quando na festa do nome de Maria disseram-lhe: "Parabenizamos a você pela sua festa." Então foi sua aparição mais brilhante e alegre. No dia de finados de 1937 e 1938, ela apareceu feliz e na Quinta-feira Santa apareceu sem o menino Jesus, com um semblante sério. Os primeiros gestos da Virgem começaram a partir de 11 a 13 de novembro de 1937. Depois, a Mãe de Deus começou a aparecer todos os dias, abençoava as crianças durante este tempo, como abençoa o sacerdote, sem nada dizer. Em 13 de novembro, ela apareceu com expressão muito séria. No dia seguinte, domingo, 14 de novembro de 1937, no início da manhã, como a notícia das aparições já havia se espalhado rapidamente, as crianças foram levadas por força da autoridade secular, a Gestapo, ao médico do país e lar de idosos Göttingen, para um hospital psiquiátrico. Na estadia de várias semanas naquele hospício, as crianças mostraram-se saudáveis e calmas. As tentativas de influenciá-las sugestivamente para forjar laudos de comportamentos desviantes e loucos foram em vão. As crianças foram obrigadas a ir então, na véspera de Natal, para uma estada de 4 semanas no Hospital de Santa Maria, em Osnabrück, para, como dizia a Gestapo, se recuperarem da loucura. No final de janeiro de 1938, foram autorizadas a voltar para Ried. No Hospital de Santa Maria, as crianças usavam 4 roupas idênticas, roupas de loucas, que foram recebidas por elas no hospital anterior. Ali, enquanto estavam no Hospital de Santa Maria de Osnabrück, em sua remoção de Ried, a Gestapo não tinha deixado tempo para levar-lhes peças de roupa para mudar, e os pais das crianças também se recusaram a levar para eles em Göttingen, uma vez que declararam a Gestapo: "Quem trouxe as crianças para Göttingen deve dar as roupas para elas. As crianças pertencem a Ried." Mais tarde, quando uma foto das 4 meninas principais foi publicada com as mesmas roupas, disseram algo depreciativo sobre esta uniformização. As crianças tinham fenômenos sobrenaturais durante a sua ausência de Ried. Após o seu retorno, as crianças tinham permissão para visitar, como instruído pela Gestapo, somente a igreja e tomar o seu caminho ao longo do cemitério. Era estritamente proibido a elas irem visitar o local da aparição ao lado do cemitério. Nessa proibição, elas iam ao local, mas tarde da noite e às escondidas. As crianças tinham sido de fato ameaçadas pela Gestapo, se tal coisa novamente fizessem, que elas seriam tiradas de Ried, seriam presas e não iriam ver as suas casas nunca mais. Sob esta forte pressão, as crianças foram então, nos dias seguintes, às escondidas ao lugar da aparição e de modo reservado.